E aí pessoal, Cícero Leme, 6C Refrigeração na área, hoje com mais um vídeo para vocês e hoje é dia do hack. Vamos falar um pouquinho dele, como que funciona, qual que é a diferença dele e as semelhanças também com uma unidade condensadora. Então, fica comigo! Então vamos lá, agora que eu fiz a minha obra de arte aqui, vamos começar. Olha aqui, então vamos pensar. Esse é um sistema igual esse que vocês estão vendo aqui. Então esse aqui é o compressor 1, esse aqui é o compressor 2, esse aqui é o compressor 3. E como que a gente vê? Eles fazem a descarga normal, como qualquer outro compressor de unidade, fazem a condensação, vai para o tanque de líquido. Por quê? Ah, Cícero, normalmente no ciclo da refrigeração você não coloca o tanque de líquido. Não, porque o ciclo da refrigeração a gente depende só de um compressor, um condensador, um expositor, certo? Ou o evaporador, né? Como a gente está falando de mercado, a gente fala o expositor e uma expansão. E esses dois vão estar aqui junto com esses expositores aqui. Então vamos lá. Então ele vai mandar, fez a condensação aqui no condensador, né? Condensador e aqui no tanque de líquido, certo? Então ele vai acumular o líquido lá e vai mandar para os expositores. A linha chega aqui, lógico que aqui vai estar bem mais alta a temperatura, depois que passa do condensador, vai baixar e vai vir para os expositores. Mesmo assim, ainda ela não vem uma temperatura gelada, né? Para lembrar, ela vai evaporar só no expositor. E depois que ela evapora, pega o calor dos produtos nos expositores, ela volta para os compressores e faz o ciclo novamente. Então vamos lá. Como que trabalham esses compressores? Porque o ciclo vocês conhecem. Vocês sabem quando chega no condensador, o condensador faz a troca de calor e transforma em líquido. E o líquido que chega do evaporador tira o calor do expositor e vira vapor. Esse vapor frio volta para os compressores e não pode voltar líquido, senão dá retorno de líquido. E é o retorno de líquido que faz o compressor ficar branco, ficar com gelo, porque ele está evaporando no compressor, né? Então tudo bem, está tudo funcionando, tudo bonitinho. Como que liga um compressor? Como que sabe que liga um compressor? Como que sabe que liga o segundo? Como que liga o terceiro? Então é o seguinte, esse controle aqui, entre o expositor e entre o condensador e a unidade condensadora, que será o rack, ele só tem uma ligação, e é mecânica. Ele não tem uma ligação elétrica entre eles, salvo algumas situações que também não interfere no funcionamento do ciclo. Ele funciona, por exemplo, lá na casa de máquinas tem o controlador do expositor 1, vamos por aqui, expositor 1, expositor 2, expositor 3. Esse aqui, tá? Olha que bonitinho, eu fiz uma câmera, expositor de bebida e um de iogurte, bonitinho, né? Então, ainda bem que eu não dependo disso para viver. Mas enfim, ele chegou aqui, tal, evaporou. Tem lá no rack um controlador que controla o expositor, mas mesmo assim ele não tem ligação com os compressores. É só por uma questão de comodidade de estar o rack num lugar e a gente deixar o controlador. Por quê? Porque tem uns dedinhos de fada, né? Que vão lá, encostam no controlador, mexem em set point. É muito comum isso nos mercados. O pessoal querer aprender, querer mexer sem saber o que está fazendo. Então, fica lá na casa de máquinas para ninguém mexer. Salvo isso, eles continuam não tendo ligação elétrica. Daí você vai chegar, mas eu cheguei num rack que lá tinha os controladores, tudo no painel do rack. Meu amigo, não tinha ligação elétrica com os compressores.
Por quê? Porque os compressores trabalham por pressão, só pressão. Então, cada um desses aqui tem um pressostato, né? Cada um tem um pressostato bonitinho, tal. Vamos pôr aqui, pressostato. Vamos pôr pressostato, PST. PST, PST. Tá, como é que trabalha? Assim, pelo padrão que a gente vê, antigamente, o compressor que mais trabalhava era o 1, depois o 2, depois o 3. E normalmente quando você olha para o rack, o 1 vai ser o da esquerda, o segundo da direita, o terceiro e assim vai da esquerda para a direita, resumindo. Hoje já não é bem assim. Compressores, por exemplo, de sistemas de CO2 transcrítico é da direita para a esquerda, tá? Mas é muito raro, dos que eu sei, que eu já trabalhei, são 2, e eu trabalhei com 3 obras ano passado, fiz a supervisão dessas 3 obras, e dessas 3, 2 eram assim, mas é porque são sistemas novos, zerados, transcríticos, tá? E um deles era o subcrítico, e o subcrítico estava normal, da esquerda para a direita. Os racks que vocês viram de CO2 que tem nos vídeos, nas fotos, é o que? É a esquerda para a direita, tá? Tanto do glicol, que é o rack dos compressores, tanto do controle de capacidade, que a gente mostrou que é o mesmo rack do glicol, que tem o controle de capacidade, e o rack de CO2, que é um subcrítico, tá? Os transcríticos são excesso, e eles vêm da Itália, então por isso que eles são diferentes. Mas voltando lá, então como que funciona, Cícero? 1, 2, 3. Por que antigamente funcionava o primeiro, o segundo? Porque era só pressostato. Hoje em dia a gente tem umas placas que controlam e elas vão variando os compressores que trabalham mais. Então durante o dia, das 6 da manhã ao meio-dia, funciona o compressor 1. Do meio-dia, tá? Às 6 da tarde funciona o 2. Das 6 da tarde até meia-noite funciona o 3. E assim eles vão ciclando, tá? Que funciona mais, entra mais. Mas é porque eles têm o controle deles. E tem apenas um pressostato, que não é o de pressão, e sim a placa. E ele vem por um transdutor de pressão que avisa o controlador. Fala assim, ó, vai funcionar o 1 agora. Depois passou o tempo, ó, agora é o 2 que vai ficar funcionando. Mas, como hoje, por exemplo, tá calor, eu tô suando pra caramba. Mesmo sendo cedo, agora são 6h58 da manhã. Tá? Eu sei que talvez esteja vendo em outro horário, mas tá, hoje é 26 de janeiro, tá um calorzão. Então, o que acontece? Pode ligar os 3 juntos. Esquentou, liga os 3 juntos. Perfeitamente normal, normal. Então tá, então como que eu vejo? Ah, mas por que ele tem esse pressostato ainda? Porque quando ele sai dessa placa, essa placa deu problema, vai para o pressostato. Daí ele volta no 1, 2 e 3. Daí ele vai funcionar assim. Sempre o 1 vai trabalhar mais que o 2, ou depende da regulagem que fizeram para qual deles vai trabalhar mais. Por exemplo, o 1 trabalha mais, sempre trabalhou mais. Daí o cara vai lá, mas esse 1 aqui, faz anos que eu tenho no mercado, sempre foi assim. Eu falei, então tá, vou pôr o 2 agora, para trabalhar um pouco, para dar uma segurada no 1, né? Porque senão o 1 vai chegar o tempo de desgaste dele antes que o outro. Enfim, então tem todas vamos dizer assim, deu bug agora. Tem toda uma sequência padrão que existia, que é 1, 2 e 3, assim fica mais fácil para o técnico que for mexer. Agora vamos o que interessa realmente, depois de encher tanta linguiça. 1, 2 e 3. O 1, vamos supor que aqui seja um rack de resfriados. Tá? Rack de resfriados, certo? Então, a temperatura que ele evapora, evaporação, vou pôr aqui, ó. Evaporação menos 10, certo? Beleza. E aqui na condensação é 40, mas isso não vai interferir agora pra gente.
E é um rack de, vamos pôr o tradicional R22. Então, no R22, a pressão de evaporação a menos 10 é... Aqui acho que vai ficar muito baixo. 38, vou pôr aqui, 4 PSI. Tá, só que você sabe que isso varia de acordo com a tabela, depende do tipo de gás. Cada fabricante que tem os fluidos refrigerantes, vamos falar certo, né? Gás é fluido refrigerante, eles têm uma tabela, então varia de acordo com o fluido. Mas enfim, vamos deixar 38.4, sabendo que é menos 10. E você que tem a tabelinha, tem aplicativo, tudo, eu tô com uma tabela aqui na frente também. Vamos ver lá. A evaporação é menos 10 e a condensação normalmente para o R22 é 40, mas deixa eu mostrar certinho, é 40 graus, então vai ser 124, mas não é só isso não, gente, pelo que eu vejo, a pressão de alta normalmente no sistema desse é 180 alta, PSIG, tá? Isso para o R22, não esqueça que a gente está falando do R22. Enfim, nós temos 38.4 que vai ser a menos 10. Então, na saída do expositor, já não vai estar 38.4, tá? Ele vai estar mais por quê? Porque a evaporação é no começo. Ele vai evaporar a menos 10. Então, ele vai pegar todo o calor que está passando no expositor, vai esquentar esse fluido que está evaporando com a troca de calor, que vai fazer ele evaporar. Então, quando ele chegar, tiver evaporado, tudo isso aí vai ter um vapor com uma pressão mais alta, porque pegou esse calor. Mas uma pressão alta é quanto? Se ele entra a menos 10, um superaquecimento de uma linha de rack, ele vai ser de 6 a 8. O que é 6 a 8? É o diferencial do superaquecimento. Se ele está a menos 10, soma 6. Né? Ah, como soma 6? Não, porque se ele é negativo, você põe mais 6, ele fica positivo. Então vai ser menos 4. Ó, com essa tabela que eu estou vendo aqui, ó, do R22, ele é menos 4, vai estar 48. Então, já aumentou. Eu vou pôr 48, tá 48 e uns quebrados aqui. 48.6, então vou pôr 48.6 certinho. Tá? Pode ser que mude a tabela, mas vai mudar 50. Tem tabelas que é redondo mesmo, aqui já põe 50, porque 2 PSI faz diferença quando é coisa muito específica, depende da umidade, você tem que trabalhar a umidade do lugar e tal. Então, ele vai estar na saída, aqui nessa tubulação, 48. Só que notem que ele tem toda essa trajetória aqui, né? E se você pega um supermercado grande, por exemplo, esse supermercado que eu estava fazendo, tinha linhas lá que tinha mais de 50 metros de distância. Tudo bem que o que eu mexia era glicol, mas existe. Antigamente, por exemplo, era o rack normal, com compressor normal, evaporação direta, não a indireta, né? Que lá ele refrigera o líquido que passa nos expositores, não vai direto para o expositor. Então ele tem toda essa linha que tem aquele isolante grande e tal. E ele vai chegando. Nesse tempo, ele vai estar quente, né? Vai estar esquentando, vai estar passando. Então vamos supor que ele chegue aqui em cima, aqui, ó, a uns 50 PSI. Mas ele tem que trabalhar, lembram aqui, né? Pelo menos a 48. Então normalmente é essa faixa de trabalho que tem. De 40 a 50. Então, assim, quando ele tiver a 48, é sinal de que lá já está chegando a menos 4. Lembram? A evaporação, ele vai chegar, tirou 6 graus aqui do superaquecimento, ou 8, né? Tanto faz.
ele tem que estar nessa média entre 6 e 8, mas vamos supor 6 graus de superaquecimento, então ele vai estar com menos 4 nessa linha aqui. Se o compressor entender que aqui baixou esse número aqui de 48 para 38, ele não precisa trabalhar, porque está tudo gelado. Porque ele está chegando a menos 10 lá embaixo. Não tem porquê. Vai congelar os produtos se manter ligado, né? Vai congelar porque já gelaram e estão desligados. Então ele vai vir aqui, vai chegar no pressostato e o primeiro compressor, ele vai trabalhar nessa faixa aqui. Então ele vai ligar com 50 porque está menos 4, certo? Menos 4 é o que ele tem que estar trabalhando. Então ele tem que estar trabalhando ainda, concorda? Ele tem que estar trabalhando. Então o compressor vai dizer assim, ó, eu tenho que ligar com 50, tá? E desligar com 38, porque eu sei que já está em menos 10 na saída do evaporador. Na saída. Então olha aqui. Ele liga com 50 e desligar a 38.4, vamos pôr 35. 35, daí ele já tem certeza que todos os compressores, os evaporadores estão gelados. Por quê? Porque eles não estão passando gás, né? Baixou demais, então eles não estão passando gás. Então vamos pôr 35. Então ele vai ligar com 50 e desligar com 35. Certo? Beleza, tranquilo. Então esse primeiro compressor eu pus para 50 e 35. Vamos pôr todos os outros com 50 e 35? Não. É aí que entra o diferencial do rack, tá? Porque assim, ó, eu tenho um compressor para esse expositor, só um exemplo, mas ele atende todos. Esse aqui para esse aqui e esse aqui para esse aqui. Normalmente 2 compressores tocam todo o sistema. Porém, se um deles falhar assim, né, precisar arrumar, ele vai ser trocado e vai voltar, vai trabalhar. Porém, com o desgaste, com o tempo, eles são projetados para ter um compressor reserva. Eles vão ligar todos? Vão, normalmente no verão e tal. Mas 2 compressores fariam o serviço? Fariam. Mas com o tempo, passou 5, 10 anos já o sistema, normalmente os 3 compressores têm que trabalhar. Já não aguenta mais, porque o desgaste do compressor? Não. É o desgaste dos expositores, da linha, do óleo, porque o óleo a gente troca, mas sempre fica alguma coisa, igual óleo de carro. Sempre troca, mas sempre tem alguma coisa do que ficou. Então o que acontece? Ele vai ligar com 50 e 35. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Então chegou em 50, ele já vai falar, pum, liga aí, compressor 1. Até ele ligar, até ele funcionar, ele já está subindo para 50, 52, 53, 54, 55. Por quê? Porque daí quando ele bateu 50, já liga de cara, ele já vai começar a puxar, né? Só que nesse tempo de ligar e já chegou 50, avisou, ligou, passou pelo relé, avisou lá, viu se o compressor está funcionando. Ele demora uns 10 segundos para ele fazer isso. E quando ele esquenta, é porque alguém lá nos expositores avisou, não está gelando aqui. Daí ele abre o gás, certo? Já vamos chegar nisso. Então ele avisa, liga 50, 35, chegou, desliga, né? Então ele vai começar a trabalhar, vai puxar o gás dos expositores de novo e recolhendo, recolhendo, recolhendo. Se os expositores estão ligados, eles estão mandando gás. Se gelou, eles vão parar de mandar gás, porque já está gelado, certo? Então, daí vamos supor que chegou em 50 e não baixou. Porque normalmente se liga um compressor e já começa a baixar, já começa a trabalhar. Trabalha em 40 normalmente. Tanto o R22 ali que você tem, como os outros vão ter a pressão de trabalho normal. Por exemplo, você chega lá, você vai achar um defeito no rack, você já olha a pressão, a primeira coisa que você vê. Porque se não tem relógio, você já mete o manômetro lá e vê a pressão. Ele vai chegar aqui a 50 e trabalhando a 50 e tal,
Só que chega uma hora que ele não vai dar conta, por quê? Porque o compressor, o outro expositor lá também falou, oh, tô precisando de gás. E tá calor, tá muito calor, tá muito movimento na loja, tem muita gente passando, esquenta e mete a mão e abre porta e tudo. Lá na câmera tem gente fazendo troca. Ele falou, ó, 50 não tá dando, daqui a pouco ele começa, 55, 60 e o bicho lá, trabalhando. Chegou a 50, 60, daí ele falou, ô compressor 2, me ajuda aí que eu não tô dando conta. Então chegou no 60, quem que vai ligar? O compressor 2. Ah, chegando o compressor 2, daqui a pouco, pá, trabalha os dois. Pá, baixou no 50, baixou no 45, daí o compressor 1, pô, valeu, agora sim, agora tá bom. Daí ele falou, não, vou te ajudar mais um pouquinho para você pegar a demanda. 45, daí o compressor 1, cara, falou, valeu. Obrigado, compressor 2, agora eu dou conta. Agora eu já consegui estabilizar as temperaturas lá embaixo, agora eu tô tranquilo. Obrigado. Daí ele falou para ele, 45, tchau, compressor 2. Compressor 2, pum, desliga. Mas imagine ainda naquele dia que, pô, tá tipo hoje, assim. Lá fora tá uns... Hoje, agora não, porque é cedo, né? De novo. Mas imagine uns 32 graus. Imagine Cuiabá, que é uma cidade. Se você é de Cuiabá, você sabe que é quente pra caramba. Cidade abafada e aquele calorzão. De repente começa 60 lá, o compressor 1 e o 2 lá, lascando, pau, ó. E daí eles falam assim, cara, não tá rolando. Nós vamos ter que pedir ajuda de alguém, né? Vamos pedir. Mas pô, eu tô no 60 aqui trabalhando faz tempo, daqui a pouco começa 61, 62, 63, 64, 65, vamos lá. Imagina que a pressão, isso não quer dizer que esteja tão quente, mas é porque tá vindo toda a pressão que tá vindo do expositor. Então imagine, eles trabalhando lá. Chegou lá, ele chegou a 60 PSI. Vamos ver, 60 PSI. A temperatura vai estar em 2 graus positivo. Positivo, mas deixa eu te dizer, é normal. Normal acontecer. Daí aumentou para 65, vamos lá. 65, chegou a 5 graus positivo. Daí chegam lá e falam, ó, 65, não estamos dando conta, é melhor a gente chamar um amigo nosso 3 para ele funcionar. Vamos fazer ligar? Vamos. E o 3 vai. E daí, ele trabalhou lá, um monte, chamaram o 3 entrou no 65 e começaram. Daí não tem como, daí vai baixar, porque ele chegou no limite do limite e tá muito quente. Isso acontece no verão, nos dias muito quentes, ou às vezes quando o condensador tá sujo, mas esse é assunto para outra aula. Ele tá lá em 65. Cara, daí começa 62, 63, 60... Não, ao contrário, né? 63, 62, 61, daí começa a baixar, daí chega no 60, o compressor 2, agora tá quase estamos dando conta aqui. Daí chega o 65, não, mas fica tranquilo, eu vou ajudar vocês, tô tranquilo, tô trabalhando, né? Descanso bastante, eu sou o 3, vou descansar, né? E eu vou trabalhar agora, quando tem que trabalhar, eu vou trabalhar. E vai baixando. Quando chega lá pelos 50, ele olha para os dois e fala assim, ó, tá bom para vocês? O cara, não, tá beleza. 3, fica tranquilo, vai descansar que a gente dá conta aqui do recado. Então ele vai desligar em 50 PSI. Entenderam? Eles vão se controlando. E quando tem a placa que eu falei para vocês, ela tem essa programação. O compressor que vai trabalhar, que tipo assim, ele está até babando. O compressor que vai trabalhar, ele vai trabalhar dessa maneira. Ou quando for o 1. Quando for o 2, quando for o 3, vai trabalhar dessa maneira.
Ah, então assim, daí muda, daí na placa é o compressor A, B e C. E daí ele faz o seguinte, na placa, ele fala assim, eu tenho o compressor A, B e C. Quando o A for o 1, ele vai trabalhar isso. Quando o A for o 2, ele vai trabalhar assim. Quando o A for o 3, ele vai trabalhar, entenderam? Então, a placa tem A, B, C e nós temos o compressor 1, 2, 3. E eles vão se alterando. A1, A2, A3. A1, A2, A3. Sempre tocando qual vai ser o primeiro, qual vai ser o segundo, qual vai ser o terceiro. Basicamente é isso, tá? Então, e daí fala assim, Cícero, mas por exemplo assim, chegou a 50, 35, tá? Ele chegou em 50 e vai trabalhar a 60. Mas quando ele chega em 60, lembra aquele tempinho que ele chega e começa a subir a pressão mesmo nesse tempo de ligar ele? E ele chegou a 60, mas ele começou a baixar. Por exemplo, ele chega a 60 e já baixa rápido por 45. Né? Mas ele chegou a 60, vai ligar o outro compressor 2? Vai, mas tem um detalhe. Se o pressostato mandou o aviso, né? Isso aqui são os pressostatos, né? Aqui, vamos pôr assim, a regulagem do pressostato A, a regulagem do pressostato B e a do C aqui, certo? Então, cada um de um compressor. Então, por exemplo, aqui, o pressostato vai falar, liga compressor. Daí só que ele tem um amigo, né? Porque ele sabe que o 2 é meio desesperado. O 2 é bem doido, ele quer trabalhar. O 3 é mais legalize, né? Ele vai falar, legalize. Tô descansando, eu tenho que descansar, minha função é descansar. Porque ele é o reserva. Daí o 2 quer ser o 1. O 2 quer trabalhar igual um louco, imagina. Só que ele tem um cara que é amigo do 1. Daí ele fala, 1, eu sei que você dá conta, mano. Chegou no 60. Eu sei, truta, eu tô ligado que você dá conta, ele fala pro 1. Chegou no 60, mas eu acho que você vai chegar aos 50 rápido. Daí o que ele faz? Esse amigo dele se chama timer. Compressor 2... vai ter um timer que vai dizer, para você ligar, você tem que esperar 3 minutos. Então, antes de chegar no compressor o comando para ativar a contatora, pum, e ligar ele, tem um timer, né? Então, o timer aqui vai ser de 3 minutos. Então, chegou o amigo dele, o compressor 1 falou assim, ó, 1, eu já chegou no 60, ó, nem vou falar pro 2, mas eu vou esperar só 3 minutos. Se você não der conta, eu vou mandar ele ligar. Eu vou falar para ele te ajudar, cara. Daí o 1, não, deixa comigo, deixa comigo. Daí o 1 vai lá, daí o 1 chega, baixa de 60. Baixa lá, tem que chegar até 45, mas lembra que a pressão dele é de 40. Ele normalmente aqui, ó, trabalho, 40. A pressão dele de trabalho é 40, ele tem que trabalhar nessa média. Então o que acontece? Ele chegou lá, timer, 3 minutos. Só que foi uma loucura, assim, ele demorou um pouquinho mais para ligar, porque muitas vezes ele tem um timer também, porque o 1 tem um timer. Ele trabalha, daí imagina que lá um expositor tinha desligado e liga de novo, né? Ah, tem 3 expositores, um desligou, todos desligaram ao mesmo tempo, ele vai succionar tudo, evaporação, não vai ter gás, não vai ter pressão. Então a pressão baixou de 35, tá em 20. Daí não subiu, mas imagina que quando ele chegou a 35, desligou, baixou a pressão para 35, né? E esse aqui vai chegar e vai ligar de novo. Rápido. Desligou, já subiu de novo para 50. Daí o cara fala assim, pô, mas espera aí. Ligou de novo? Não, porque o compressor não pode ficar dando partida, desligando, dando partida, desligando, dando partida, desligando. Assim como tem compressores que tem timer para desligar, por mais que chegue na pressão, e para ligar, a gente tem que usar no 1 também, não só para o 3, para o 2. E para o 3 é a mesma coisa para ele ligar.
Tem um amigo do 2 que fala pro 3, ó, eu vou avisar ele só daqui 2, 3 minutos. Tem lugares que usam até 6 minutos, porque ele é vergonha. Então, mas tudo isso, gente, é regulável. O timer tem lá o dedinho, se você abre um painel tem o timerzinho lá. Se você olha no comando elétrico vai ter o timerzinho. Uma dica do comando elétrico. Quando você pega um rack desse, ele tem um comando elétrico. Você vai olhar as folhas e lá no final, ou às vezes na primeira página, já tem todos os ícones do que significa cada um. Fica muito fácil para você entender, né? São ícones iguais sempre? Não, mudam, mas tem ali a descrição dos que normalmente não são padrão, tá? Então aqui vamos pôr esse timer 6 minutos, que é mais ou menos o padrão que eu tenho visto nos racks que eu trabalho e normalmente como configuro também. Eu tenho um cliente, um caso agora de um cliente meu de Curitiba. O rack que está no nosso vídeo, ele tem um rack rack velho, alguma coisa assim. Dá uma procurada no rack, assista. Aqui, ó, esse aqui, eu vou pôr aqui, tá? Então, esse rack, ele é um rack excelente, novinho, porém bem antigo, tá? Ele tem timer de 6 minutos no rack de congelados, ou minto, 3 minutos no rack congelado com compressor 2. E lá é o da esquerda e da direita, né? Então o da direita quase não liga. O meu cliente chegou a falar para mim, Cícero, esse compressor não está trabalhando. Realmente não está, porque só um dava conta. Enfim, para não acontecer do compressor 1 ficar dando várias partidas ao mesmo tempo, o que acontece? Alguns técnicos, alguns assistentes técnicos, o pessoal da manutenção ou abaixa essa pressão para 20, que dê a certeza, né? Puxou, está baixando, 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 abaixa até 20 PSI para ter certeza que não vai ter mais gás na linha. Porém, você não pode baixar tanto a ponto de ficar em vácuo a linha, porque quando vai vir, assim que abre as válvulas, que eu vou chegar nisso do controle, ele vai mandar o gás com muita pressão, né? Ele manda o gás com muita pressão e vai direto ao compressor. Ele não chega nem a evaporar, porque ele passa tão rápido pela tubulação o gás que o líquido vai vir e vai dar um retorno. Vai dar um retorno no começo. Daí encheu a tubulação e ele já para. Tá? Mas é perigoso isso. Por mais que a linha seja longa, é perigoso. Então, e normalmente vai fazer isso. Se ficar no 35, a gente pode pôr 1 minuto aqui, ó, de ligação no timer também. Então a gente tem o timer para esse compressor também, tá? Então, ele vai vir o gás, voltou o gás, ligou de novo lá. Baixou para 35, já desligou. Daqui a pouco já liga de novo, já começa a aumentar, chega em 50 muito rápido. Ele pá de novo. Então, o compressor não pode ficar ciclando, ligando, ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando, ligando. Igual o pressostato, quando está ligado. Unidade condensadora nova, você liga ela, você não regulou, não mexeu no pressostato. Ela liga e desliga, liga, desliga, desliga. Isso faz um mal para o compressor, mas um mal que vocês não fazem ideia. Ele pode quebrar facilmente, né? Ele superaquece, tem várias situações que podem acontecer. Enfim, gente, mais ou menos é esse o funcionamento. Como eu não quero que o vídeo fique tão longo, fica comigo no próximo vídeo que eu vou explicar daí como que funciona o controle desses controladores que vai mandar para os compressores. Beleza? Vai ter a parte 2 então. Eu nem esperava isso, mas espero que até aqui você tenha gostado. Eu não quis me delongar. E grava aí. Assiste o vídeo do rack antigo para você ver mais ou menos assim, para ter uma ideia dele. Porque só essa fotinho aqui, não sei se te ajuda, mas dá uma olhadinha nos racks tudo e eu vou continuar postando vídeo. Esse foi um pedido do nosso inscrito, Bruno Salvador. Obrigado, Brunão, pela dica aí do vídeo. Então, a gente tá aqui, tem os comentários, a gente lê, né? Muitas vezes eu consigo responder assim que vocês mandam, às vezes demora 2, 3 dias, 4 dias para responder, uma semana, um mês, me perdoa esses do mês, mas eu respondo. Se você não é inscrito ainda na tabela, no mês de fevereiro eu vou abrir inscrição de novo para o curso, tá? Eu vou fazer um evento que vai ser no dia 1, 2 e 3, às 20 horas,
tá? Sempre vou postar 3 vídeos lá que vai ser no site. Então, se você não se inscreveu nesse evento, você pode se inscrever. Eu vou deixar aqui embaixo o link do evento do projeto 100 por 1, que é aquele projeto lá que você ganha no mínimo R$100 a hora. Para você que já é inscrito, já assistiu o vídeo, por que eu faço no mínimo R$100? Qualquer pessoa que trabalha com refrigeração sabe que não é só isso. Mas enfim, eu preciso explicar certinho, porque tem muita gente prometendo muito dinheiro, você vai ganhar milhões. E às vezes a gente pega uma cidade do interior, assim como eu tenho alunos que moram em cidades mais afastadas. Você não pode cobrar assim, uma fortuna de uma pessoa que não... ela tem um sistema lá, mas investiu em dinheiro uma vida inteira para abrir um negocinho, você não vai cobrar caro. E eu sei que esse meu aluno também, ele tem um coração muito bom e me ajudou já, é um cara muito bacana. Um abraço pro Zep, da Zep Refrigeração. Se vocês quiserem seguir ele, é @Zep Refrigeração. Se não for isso, procura lá o Zep, que ele é um cara 10. E então, por isso que eu falo é o mínimo, porque cidade pequena do interior, pelo menos isso você cobra, né? Normalmente é mais, porque você tem tudo que você vende e tal. Mas eu vou explicar tudo isso no evento, então se inscreve no projeto 100 por 1. Se você já tem um e-book, você vai receber de novo. Se você não tem, você aproveita e já baixa. Eu configurei, passei um dia configurando, porque eu tinha entregado na mão de alguns terceiros, e daí ficou meio bagunçado, e como eu tenho outros trabalhos também, eu tive que alinhar tudo do jeito que eu fiz e do jeito que eu sabia, né? Mas conto com vocês, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Aqui, pessoal, começa com uma obra de arte do meu filho, né? Então, não sei se vai aparecer. Vai se aparecer, próximo. Então assim, daí muda, daí na placa é o compressor A, B e C. Daí ele muda.